num robô, certo? A posição modifica, então, translação, nós teremos translações aqui no robô, e aí teremos a orientação do robô, que modifica, então, a orientação de uma ferramenta, por exemplo, que está acoplada ao efetuador final. Então, à nossa esquerda aqui eu tenho o MATLAB e à direita eu tenho o RoboDK. E aqui, ó, no RoboDK, se a gente olhar aqui, ó, na própria raiz, na instalação do RoboDK, eu tenho uma pasta do MATLAB. E aqui nessa pasta tem uma série de exemplos também para serem utilizados nessa integração entre os dois softwares, certo? Então, o MATLAB ele é uma ótima ferramenta para que a gente tenha mais propriedade sobre o funcionamento do robô. Então, a gente consegue verificar, por exemplo, a construção de matrizes, que é eu vou mostrar para vocês. Então, notem o seguinte, aqui eu já rodei o MATLAB, ó, então o robô ele vai voltar para a minha posição home e vai fazer 3 translações, ó, no eixo X, Y e Z, e agora ele vai mudar as orientações, permanecendo então na mesma posição. Ó, rotação em X, Y e Z. Como que eu fiz isso e qual que é a diferença entre posição, vetor posição e vetor rotação? Em um robô, nós temos a localização de um corpo rígido. E a localização ela é a combinação dessas duas variáveis, que é posição e orientação. Então é o seguinte, ó, eu vou botar aqui um breakpoint aqui, vou clicar na lateral esquerda e a gente vai dar um zoom aqui para ver, ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Vocês estão vendo, ó? Eu salvo na variável robot, né? Aqui, na verdade, eu pego a variável home, né? Salvo a variável home e eu movimento o robô com o MoveJ para a posição home dele, certo? Para a postura, lá na localização home. Então, aqui eu salvo a posição atual do robô. A posição atual do robô, ela é salvada, ou a postura, né, do robô, ela é salvada nesta variável que pôs referência, que é uma matriz de transformação. Então, se eu dar um run aqui, eu posso dar um run, né, um F5, a gente vai ver, ele vai movimentar, ó, para home, agora vai parar na linha 18. Se eu passar o mouse aqui em cima, ó, eu consigo verificar. Então, esta matriz de transformação salvou a postura do robô. Nós temos, ó, a orientação nessa matriz 3x3 aqui, esta daqui é a matriz de rotação, e nós temos a posição neste vetor de 3 linhas e uma coluna. Então, eu tenho neste vetor a posição no eixo X, Y e Z, certo? Então, através dessa matriz de transformação, nós podemos saber matematicamente qual que é a diferença entre orientação e posição, que é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá, então. Então, o que que eu fiz aqui, ó, para definirmos os próximos passos? Eu salvei, ó, a posição e a orientação e a posição atual nessas variáveis RP. Esta é a matriz de rotação, ó, da primeira linha até a terceira coluna, da primeira linha até a terceira coluna, salvo uma matriz de rotação, 3x3. E eu fiz o mesmo para a quarta coluna. Eu salvei da primeira até a terceira linha, e então nós temos o vetor posição 3x1. O que que eu faço aqui, ó? Eu vou atualizar a posição no eixo X. Eu quero que o robô vá para a posição 500 e permaneça no X e no Y iguais. Ou seja, então ele vai transladar em apenas um eixo, que é o eixo X que eu defini aqui. Então, eu salvo, eu crio a nova matriz de transformação com a orientação atual e a nova posição, e eu movimento o robô para a nova postura, que está definida nesta matriz de transformação aqui. Vamos ver, então, isso passo a passo? Então, vamos lá. Ó, salvo a orientação, a posição, crio o novo vetor, posição, crio a matriz homogênea, a matriz de transformação, que tem a postura do robô, e agora eu vou movimentar o robô apenas em um eixo, que é o eixo X. Ok, então isso é uma translação. Temos a mesma coisa aqui, agora vamos ver, ó, a mesma coisa para o eixo Y e para o eixo Z. Translações. Então, eu pego a posição no eixo X atual, que está com 500, e eu vou transladar apenas no Y, porque eu vou usar também a posição atual do Z.
Então, eu atualizo a matriz de transformação, movimento no eixo Y. Já vamos ver aqui o Z também. Ó, salvo a postura atual em x e y, ou seja, a posição, coloco uma nova variável em z. Crio a matriz de transformação e aí, turma, atualiza, então, movimento robô. Vamos olhar isso passo a passo? Então, vamos lá. Atualizei o vetor posição no y, atualizei a matriz de transformação e agora eu movimento o robô apenas no eixo y, permanecendo o x e o z iguais. Translação em y. Agora a mesma coisa para o z. Atualizo o z para a nova posição, crio a matriz de transformação e movimento o robô apenas no eixo z, permanecendo o x e o y igual. Movimento em z. Então, turma, isto é uma transformação, certo? Aqui uma mudança de posição. Agora vamos ver a explicação para a mudança de orientação. Então, orientação em robótica, a gente consegue mudar a orientação do robô utilizando senos e cossenos, através de uma matriz de rotação. Isso da mesma forma funciona para a computação gráfica. Então, é uma das formas para mudar a orientação de robôs, né, através de matrizes. Então, eu tenho uma atualização aqui do ângulo que eu quero modificar, eu coloquei como π/5, e aí eu construo a matriz de rotação. Então, notem, o que significa esse 1 aqui? Ó? Esse 1, na primeira variável, que está aqui 1, 0, 0, na primeira linha, é a orientação do eixo x novo em relação ao próprio eixo x. Ou seja, eu nunca vou mudar a orientação do eixo x quando a matriz ela é a matriz de rotação em torno do eixo x. Eu só vou mudar a orientação, ó, do x em relação ao y e ao z, que é definido por esses cossenos e senos, que eu abreviei ali para CT e ST. Então, olha que legal. Eu atualizo aqui, eu pego a matriz de rotação atual, multiplico pela nova. Então, eu vou ter a nova rotação definida por essa matriz de rotação. Atualizo a matriz de transformação e aqui bem embaixo eu movimento para a nova postura. Então, vamos olhar em relação ao eixo X. Notem, de novo, o robô vai permanecer na mesma posição agora e vai mudar só a orientação dele. Então, vamos lá. Atualizo com o ângulo que eu quero, atualizo a matriz de rotação, calculo a nova matriz de rotação, e aí mudo, atualizo a matriz de transformação e agora, olhe, apenas modifica a orientação do robô. Então, modificando a orientação no eixo X. Isso vai acontecer a mesma coisa para o eixo Y. Então, o 1 agora mudou de posição, a matriz de rotação em torno do Y significa que nessa variável 1 aqui, eu não mudo a orientação do Y em relação ao próprio Y. Então, e aí a mesma coisa vai acontecer no Z. Então, o 1 passou aqui para baixo, ó. A orientação do Z não modifica em relação a ele mesmo, só vou modificar a orientação do X e do Y, que está definido por essas variáveis aqui. Então, vamos olhar um por um aqui. Nós vamos lá, atualizar, extrair a postura atual, atualizo agora a nova matriz de rotação em torno do Y, calculo a matriz de rotação, então, em relação à posição, à postura inicial, atualizo a matriz de transformação e agora, notem, modifica a orientação apenas no Y, mantendo a posição e as demais orientações em X e Y iguais. Vamos lá? Modificando a orientação em Y. A mesma coisa vai funcionar para o Z agora. Então, vamos lá, atualizo, construo a nova matriz de rotação, atualizo ela, multiplicando pela postura atual, orientação atual, atualiza a matriz homogênea, matriz de transformação, e agora modifica a orientação apenas no Z. Certo, turma? Então, está aí a explicação do que é uma localização de um corpo rígido, que é a mudança de posição e orientação. Turma, meu último pedido, se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de dar o joinha para mim, isso é muito importante para que eu continue fazendo mais vídeos e para que o meu canal cresça, certo? Se inscrevam nele também, ativem o sininho da notificação, certo? E comentem aqui se tiverem alguma dúvida
e se gostaram do vídeo também, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.